Olá, professor, olá, professora, bem-vindos ao nosso programa educacional. Hoje com uma temática bastante interessante. Estaremos recebendo duas profissionais que estarão trabalhando conosco o programa de educação financeira. Continue com a gente. Professor e professora, gestor, coordenador, é um prazer recebê-lo aqui conosco no Educacional. Hoje, contando com a presença da professora Doris Lima, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Nádia. Professora Doris é a coordenadora pedagógica para o ensino médio aqui na Casa Publicadora Brasileira. E a professora Sueli Oliveira, como vai? Eu estou bem, muito obrigada pelo convite, professora Nádia, para estar aqui. Professora Sueli, coordenadora editorial do material destinado ao infanto-juvenil, a literatura infanto-juvenil, na verdade. Exatamente, é isso mesmo. Bem, nós vamos conversar sobre um tema bastante importante. E eu sei que já tinha todo aí um grupo esperando, porque há uma necessidade e uma lacuna que agora foi preenchida. Nós estamos falando em relação ao programa de educação financeira. E essa é a nossa grande novidade, não é verdade? Com certeza, aqui da Casa Publicadora. Primeiramente, meu boa tarde a todos vocês. É uma alegria estar aqui apresentando esse novo programa para vocês. Nós temos aí algumas perguntas que com certeza vão auxiliar o nosso professor, nossa professora, o coordenador pedagógico e também o nosso gestor. Com certeza. Vamos começar? Opa! Primeira pergunta, por que oferecer um programa de educação financeira? Uma boa pergunta. A educação financeira já se encontra em programas educacionais desde 2010, porém a base nacional traz ela como um tema transversal a ser desenvolvido. Essa semana, por exemplo, saiu um índice na mídia em que 40% da população adulta brasileira é inadimplente. Isso em valor chega a mais de 273 bilhões de reais. Muita coisa. Com certeza. E quem gasta mais está na faixa etária entre 41 e 50 anos. Por isso que nós precisamos promover reflexões e aprendizados de como fazer escolhas conscientes, administrar recursos e planejar sonhos. E isso começa com os pequenininhos. Não tenho dúvida, porque aquilo que a gente aprende na infância fica muito mais fácil para ser desenvolvido depois. E a literatura, ela já diz que quando a pessoa ela é educada financeiramente na infância, ela tem mais chance de ser um adulto economicamente equilibrado. Então, a nossa preocupação como editora é em ter programas de educação financeira que está baseado nisso. Foi o que nos motivou a desenvolver, né, a série Coisas de Valor. Foi exatamente isso. Que coisa gostosa de aprender e de entender também. E eu gostei desse nome, Coisas de Valor, diferente também, né? Coisas, mas que ao mesmo tempo tem valor que às vezes a gente despreza. Isso. Estou curiosa para saber os próximos passos. Mas, professora Sueli, e a estrutura? Conta pra gente. Tá bom, então é o seguinte, do ponto de vista estrutural, a série ela é composta por 5 livros que vai atender do 1º ao 5º ano do ensino fundamental 1. E o nome, vocês já sabem, porque foi dito aqui, né? É Coisas de Valor. E desde o princípio era a nossa ideia tratar das questões financeiras, mas também tratar dos valores para a vida. E acho que esse é um grande diferencial, você não se concentrar apenas nas coisas, mas também nos valores, que tem tudo a ver com o nome, como já foi dito também. Exatamente. Então, cada um desses 5 livros tem 64 páginas e eles têm também 4 capítulos, cada um. Do ponto de vista de conteúdo, nós nos preocupamos em ter ali uma narrativa. Então, é uma história que conta como é que uma família, especialmente os filhos, né, um menino e uma menina, lidam com algumas dificuldades relacionadas a finanças. E isso tudo incorporado no meio do cotidiano deles, no dia a dia deles. O que é muito bacana, porque quando a gente fala de história, tem tudo a ver com a faixa etária que as crianças vão ter aí para receber esse material. E ele é um material também super bonito, atrativo. O que mais? Conta mais. Então, essa história que eu estou falando, essa narrativa, ela é toda entremeada de atividades que vão complementar os conhecimentos financeiros que são adquiridos ao longo da história toda. Então, cada capítulo apresenta um novo aspecto financeiro e daqui a pouquinho tem uma atividade para reforçar
o que a criança acabou de descobrir ali a propósito de finanças. E o que é importante ressaltar também é que esses conteúdos que estão no material, eles também estão de acordo com os nossos materiais, né, com a coleção do Sistema Interativo de Ensino, também das séries, né? Isso é ótimo, porque aí você faz um diálogo do material junto com o material didático que está ali na mão do aluno todo dia, não é? Exatamente. É. E fora isso, nós também temos um pacote, né? Porque quando você fala educação financeira, a gente está falando aqui de coleção, mas na realidade essa coleção pertence a um programa, e um programa é maior do que apenas uma coleção. Nós temos a coleção, e nós temos também um guia de orientação para os professores, um guia de orientação para os pais. Exato. Nós também vamos oferecer cursos de formação docente, um curso para os pais também, que nós vamos chamar de Escola de Pais. E fora isso, nós temos um portal recheado de conteúdos, de downloads, de vídeos, né? Então está muito interessante o programa. Algo que, como foi dito, é bem completo. Não se limita apenas aos livros, mas todo um suporte que vai ali do aluno, professor. Exatamente. O suporte pedagógico na escola e a família, todos envolvidos. Aí a gente pode dizer realmente que é um programa. É isso muito mesmo. bom. Essa é a nossa intenção. Ótimo. Vocês viram? É muito bom mesmo. Mas eu quero convidar você para continuar assistindo aqui conosco e no próximo bloco a gente dá continuidade dessa temática, aprofundando agora sobre a estrutura pedagógica. Continue com a gente. Professor, professora, gestor, coordenador, estamos de volta. E agora com o nosso bloco Estrutura Pedagógica. Vamos trabalhar os objetivos e sessões para as séries. Mas veja, anteriormente eu já estive mostrando para você a capa desse folder e nele nós temos várias informações que você pode estar acessando, inclusive pelo cpbeducacional.com.br. Corre lá, dá uma olhadinha e você vai ficar a par de todas as novidades e informações também. Professora Doris, professora Sueli, estamos de volta. E vamos dar então continuidade a esse nosso diálogo. A pergunta que eu gostaria de fazer agora nesse momento. Quais são os objetivos que embasam a série Coisas de Valor? Tá. Então, com objetivos assim, específicos que a gente tem para a série, por exemplo, ajudar pais e alunos a reconhecer a importância da educação financeira no processo de mudança de vida em família, no que diz respeito ao uso do dinheiro. Um segundo, por exemplo, objetivo seria promover hábitos de consumo consciente, conduzir o aluno a um processo de alfabetização, inclusive, financeira. Algo que é muito necessário. Sem dúvida. E falando assim, alfabetização financeira, não confundir com matemática financeira. Matemática financeira, a gente aprende conceitos financeiros, não é, Sueli? Mas a alfabetização financeira que a gente está dizendo é além, é trabalhando com a parte de consciência, de conscientização, né? Então, motivar a criança a se tornar um multiplicador dos conteúdos financeiros aprendidos, dar oportunidade de melhoria da situação familiar, inclusive, e da comunidade. Educar para empreender, poupar e investir. E, por fim, estimular a autonomia na tomada de decisões em relação à vida financeira. Muito joia. Veja que são objetivos aí bem realmente mensuráveis, inclusive, sim, que dá para a gente trabalhar, como já foi dito, também em todos os ambientes. Não se limita apenas à escola. Isso. Dá para o pai também se inteirar, ainda mais tendo todo esse suporte de escola de pais. Isso mesmo. Também material no portal, não é? Muito bom. Isso aí. É isso mesmo. Mas, professora Sueli, como estão estruturadas as sessões que permeiam esse material? Então, as sessões. 10 sessões foram pensadas intencionalmente para fazer a criança olhar para a educação financeira como algo além de matemática. Para olhar para a educação financeira de modo integral. Então, no livro, essas sessões podem ser vistas, você está vendo aqui, né, professora Nádia, como uns selos. Elas são identificadas como um selo e elas servem para nortear
tanto o professor quanto o aluno, enquanto vai aprendendo o que o livro tem para ensinar a propósito dos conceitos financeiros que nós apresentamos aqui. Eu percebo que existe ali atividades, ações, reflexões e também um pensar dirigido em relação às finanças, isso mesmo? É isso mesmo. Então, olha, deixa eu explicar um pouquinho a respeito dos selos, que eles são muito importantes para fixar o conhecimento que a criança está adquirindo aqui a propósito de educação financeira. O Pense Bem é um dos selos que nós temos aí. O objetivo dessa ação é fazer a criança refletir sobre o que está acontecendo naquele momento da história do livro e relacionar esse conteúdo à realidade da criança. A ideia é um amadurecimento intrapessoal. O outro selo é o Em Família. Aqui, a ideia é a criança levar para o ambiente familiar o que ela está aprendendo lá na escola. E, dessa forma, envolver toda a família em uma evolução financeira. Outro selo é o Entre Grupos. O Entre Grupos traz uma atividade coletiva que deve ser feita em sala de aula. E tem o objetivo de estimular a sociabilidade, a cooperação e também a relação interpessoal. E por que não, né? A troca de ideias para ampliar esse tema que é apresentado no livro aí. Interessante. Tem um selo que é o É Com Você. O É Com Você traz atividades para que a criança coloque em prática aquilo que ela aprendeu. E é a melhor forma de internalizar esse novo conhecimento. Então ela vai aplicar o conceito no cotidiano dela. E isso pode envolver outras disciplinas, pode envolver pesquisas, registros, enfim. Mas tem um selo que é bem interessante o nome, é brincadeira. É verdade. Nessa sessão aqui, não é brincadeira, a proposta é estimular a criança a optar por brincadeiras e brinquedos mais econômicos e também desenvolver a criatividade dela e fazê-la entender os conceitos financeiros de maneira bem mais divertida, bem mais lúdica. Isso é bom, criança Opa, gosta. se gosta. Tem um outro selo aí que é o Resolva Esta. O Resolva Esta, o ícone dele, a representação é uma calculadora, mas essa sessão não tem apenas desafios matemáticos. São exercícios assim, de diversas naturezas que estimulam o raciocínio lógico e também reforçam o conhecimento que a criança está adquirindo ali. Há um outro selo que é o Saiba Mais. Quando aparece o Saiba Mais, a criança vai encontrar curiosidade, informações complementares sobre o tema que o capítulo está abordando e conhecimentos adicionais sobre educação financeira. Ela pode fazer um aprofundamento dentro do próprio material, é isso? Exatamente. São pequenas pílulas de curiosidade que atiçam a criançada nessa hora. Se a gente fala de questões financeiras, tem alguma coisa aí que deve ter ouro, não? Tem uma sessão que vale ouro, chama, né? O título da sessão é Vale Ouro. A intenção dessa sessão é trabalhar toda a nossa preocupação com o meio ambiente. Então, o que ela faz? Ela demonstra a importância da sustentabilidade por meio de reciclagem, noções de consumo consciente, preservação dos bens naturais e também preservação dos espaços públicos. Tudo isso você encontra na seção Vale Ouro. Muito bom. Tem mais seção, hein? Acho que tem a Alto Valor. É verdade. Nós trabalhamos, você sabe, nós temos uma cosmovisão bíblico-cristã. Então, nós trabalhamos com valores, com princípios e estes livros, né, estes 5 livros, quando eles apresentam o selo Alto Valor, a criança vai encontrar ali pensamentos, histórias, citações que tenham a ver com solidariedade, proatividade, doação, altruísmo, todas essas questões que são mais amplas, que vão mais para o lado espiritual e até cristão. Mas por meio desses selos tem também, acho que, dicas. Sim, nós temos um selo que tem dicas de leitura. Olha, que legal. E é um selo que ele sinaliza a indicação de uma leitura que tem a ver com aquele momento da história e que vai acrescentar mais conhecimento a propósito de educação financeira para a criança também. E quero convidar você para continuar conosco, afinal nós temos mais 2 blocos e a próxima temática será Eixos Organizadores. Fique aí, já já estamos de volta.
Espalhadas como folhas de outono, as publicações adventistas chegaram ao Brasil há mais de 100 anos. Desde 1900, a Casa Publicadora Brasileira atua com o propósito de evangelizar por meio de publicações. Mas somente em 1983, a história dos livros didáticos da CPB teve início. A primeira publicação educacional brasileira foi Estratégias Ortográficas, de Jerusa Martins e Miriam Maranhão. Porém, nessa mesma época, outras autoras passaram a atuar, como a Eni e Esther Sarli, com a cartilha Este Mundo Maravilhoso, contribuindo com livros que fizeram história. Desde então, os livros de autores brasileiros começaram a ser produzidos, como Ciências e Ensino Religioso para o Ensino Fundamental. Ao longo dos anos, essa obra, que no início parecia mais um sonho, com a graça de Deus cresceu e se multiplicou. Hoje, os materiais didáticos da casa são publicados para todas as disciplinas e em níveis da educação básica. De 102 títulos de livros didáticos que a CPB possui, até hoje foram impressas mais de 46 milhões de unidades. E dos 202 títulos de livros paradidáticos, foram impressas mais de 3 milhões de unidades. A equipe que iniciou tudo, lá em 1983, cresceu muito. Hoje, somente para trabalhar diretamente com os materiais didáticos, a casa tem uma gerência na qual trabalham 18 profissionais. Ligados a esses materiais estão 96 autores, 17 editores, 19 diagramadores e ilustradores, 17 web designers, sem mencionar os pré-impressores, impressores, finalizadores e expedidores. Atualmente, mais de 220 mil alunos de todo o Brasil têm acesso aos livros educacionais da CPB, tanto a versão impressa como também a versão digital. E todo o conteúdo e serviços oferecidos nas plataformas digitais. Com a internet como aliada, o poder do alcance da informação que a CPB Educacional transmite é enorme. Hoje, após 35 anos de produção e formação, a CPB Educacional agradece a todos que fizeram e fazem parte dessa história. História iniciada como uma pequena semente, mas que atualmente se transformou numa frondosa e renovada árvore que dá frutos de salvação. Livros didáticos da Casa Publicadora Brasileira. 35 anos educando para a eternidade. Você já entendeu, né? Aqui as coisas têm valor. Estamos de volta agora com os eixos organizadores. Professora Doris, professora Sueli, vamos continuar esse bate-papo? Sim, vamos lá. Olha só, uma próxima pergunta. Quais são os eixos organizadores da série Coisas de Valor? Então, quando a Casa Publicadora Brasileira decidiu fazer a série Coisas de Valor, esse programa de educação financeira, desde o início nós percebemos que precisávamos trabalhar em cima de 4 eixos. E depois de conversarmos e discutirmos a respeito disso, de estudarmos muito sobre educação financeira, nós chegamos a eu tenho, eu planejo, eu economizo e eu compartilho. Porque nós entendemos que a educação financeira devia partir do eu para fora. E algo muito interessante, porque através desses eixos a gente pode ter aí uma perspectiva de uma vida financeira sustentável, não é? Com certeza, com certeza. Exatamente. Quais são esses eixos, assim? Tá. Destrinchar. Destrinchado, né? O primeiro eixo, por exemplo, é eu tenho, né? Então, são os valores e atributos de cada pessoa, é individual. Nesse eixo, ele pretende se trabalhar o autoconhecimento, a criança conhecendo a si próprio. Não é? O segundo eixo é eu planejo. Daí são os princípios da economia financeira. Nesse eixo, a gente pretende trabalhar o valor de um orçamento, da administração dos gastos, do consumo consciente. Ou tem mais, a gente trabalha a dicotomia entre desejo e necessidade, entre caro e barato, Bacana. entre qualidade do produto e valor.
o preciso e o não preciso, para a criança começar a ter o sentido de prioridade da vida, não é? Tem uma reflexão em cima. Não tenha dúvida. Sim. O terceiro eixo, por exemplo, ele é eu economizo. Então, são os princípios que devem ser colocados em prática logo após o planejamento, não é? Nesse eixo, a gente pretende trabalhar, a gente fala pretende trabalhar, mas na realidade os materiais estão prontos, né? A gente trabalha os 5 R's da economia, que é reduzir, recusar, reaproveitar, reciclar e repensar, que é extremamente importante. Gostei desses R's. Não é? Muito. Guarda, anota que eles são importantíssimos. Anota aí. Acho que o marido vai gostar bastante também. Bastante, com certeza. E tem o último eixo, que é eu compartilho. Esse é um princípio que trabalha com valores, como solidariedade, a proatividade, o altruísmo, a gratidão, mas sempre pensando na educação financeira. E aí tem umas coisas bem bacanas que a gente vai trabalhar depois. Deixa eu falar só um pouquinho a respeito do eu compartilho. Sim. Uma coisa que é muito interessante nesse programa é que quando a gente pensa em educação financeira, a gente pensa, nós vamos criar essa criança para ela ser produtiva e ela pensar em ganhar, ter, receber muito dinheiro no futuro. Mas tem esse mas, exatamente. A gente pensa que se você colocar só isso aí na cabeça da criança, você pode criar um indivíduo que não vai se importar com a sociedade, com quem está ao lado dela. Vai ser individualista. Exatamente. E o eu compartilho veio para dar esse equilíbrio. Para ela saber que ela está inserida numa sociedade e que ela não está ali só por conta dela, mas em torno dela tem muita gente. E que isso também faz parte de educação financeira, né? É saudável. Eu acho que no economismo também tem. Quando a gente fala dos 5 R's, a gente trabalha já um pouquinho isso também, né? Sim. Quando dizem reutilizar, repensar, reciclar, já é um cuidado com tudo isso, né? Com certeza. Com o outro, né? Isto. Olha, eu estou gostando demais, viu? Pena que meus filhos já não são mais dessa faixa etária. Não tem como fazer para os maiores? A gente vê depois, né? Mas fica aqui o nosso convite para você continuar assistindo. O próximo bloco, que vai ser o nosso último, o tema é projetos. E eu quero fazer mais um convite para você, para que você possa acessar o nosso canal CPB Edu lá no YouTube. Além do canal educacional, na verdade a playlist educacional do nosso programa educacional, você também vai encontrar dica do autor, história da vida, conexão e muitos outros conteúdos que vão te auxiliar aí no seu dia a dia em sala de aula. Continue com a gente. Olá, eu sou Doris Lima, autora e coordenadora pedagógica da Casa Publicadora Brasileira. Hoje vou apresentar a série Você é o Artista. Estudar artes com a coleção Você é o Artista é muito divertido. Os pequenos descobrirão curiosidades, aprenderão sobre a diversidade de instrumentos musicais, desenhos, pinturas e formas geométricas. Conhecerão historinhas interessantes e poderão fazer várias atividades práticas. Para facilitar a compreensão da criança, em cada um dos 3 livros, os personagens da Turma do Nosso Amiguinho apresentam informações ricamente ilustradas. Tudo para despertar o gosto pela descoberta. O material também pode ser utilizado no ensino de artes da educação infantil. E a série ela é composta por 3 livros. No Sítio do Tio Zeca, Um Dia no Jardim Botânico e cada um tem uma história. Professor, essa é uma oportunidade divertida para os pequenos aprenderem sobre sons, texturas e sombras. E lembre-se, transforme a leitura em um momento para crescer. Estamos de volta agora com o nosso último bloco, com a temática projetos. Temos mais perguntas, hein? Estão prontas? Preparadas? Qual é o diferencial dessa coleção? Porque a gente sabe que existem outros produtos e serviços no mercado. Mas e essa coleção? O que ela traz de novo? Tá.
Bom, você já disse um pouquinho que era a temática desse último bloco, que são os projetos. Nós consideramos o projeto como um diferencial do nosso material, do material da Casa Publicadora. Cada livro desses daqui, ele traz um projeto pedagógico a ser desenvolvido. E esse projeto, quando a gente diz projeto, a gente fala assim, é um projeto para o ano, é um projeto para um bimestre. Então, a gente quer dizer que esse livro aqui, ele pode ser desenvolvido para um ano. Nós temos o programa para um ano, mas se você quiser usá-lo como projeto para um semestre, para um bimestre, para uma feira cultural, para uma semana especial na escola, ele cabe, ele se encaixa, ele tem assim a flexibilidade de se encaixar, não é? Mas cada livro desse daqui, da nossa coleção, ele tem um projeto especial. E no caso desse aqui, do primeiro ano, o livro 1, ele traz o projeto Caixa de Gratidão. Mas eu não vou dizer... não sei se eu digo, Sueli, digo? Eu acho que você não devia. Vamos deixar um segredo aí? Eu queria explicar o que é a Caixa de Gratidão. É uma coisa muito boa. Tudo é bom, tudo é bom. Né? São projetos solidários que a gente tem. Cada livro é um projeto solidário. Né? Que é justamente o eixo Eu Compartilho. Então, o segundo livro é Feira de Troca de Brinquedos. A capa já diz, né? A capa já mostra um pouquinho do projeto em si. Esse aqui precisa de dúvida? Tem dúvida sobre qual é o projeto, né? Pela capa. Então já traz uma dica na própria capa. Sim, você consegue adivinhar só olhando, né? O projeto do livro 3 é sobre uma horta comunitária. Então, este é o projetinho. Já o livro 4, quem cuida dos gastos. Então, nós temos aqui dentro, só vou dar uma dica, tá? Os fiscais da economia. Mas onde será que esses fiscais ficam? Quem são esses fiscais, né? O que eles fiscalizam? Não, isso eu não vou falar. Isso você vai ter que adquirir o seu livro ou ir lá no nosso portal para poder conhecer de fato. Isso e saber do que se trata, não é? E o quinto livro é Preparados para o Futuro? Bom, se você já aprendeu uma porção de coisas, já praticou, tanta coisa já aprendeu durante essa coleção, então no livro 5, você está preparado para o futuro? E aqui eu vou dizer especificamente que a gente trabalha os sonhos, né, os desejos, as vontades a curto, a médio e a longo prazo. Isso. Só que esse assunto não é só trabalhado neste livro, né, Sueli? Não. Ele é trabalhado em toda a coleção. Toda a coleção, ela trabalha todos os conceitos de educação financeira. Eu achei bastante interessante isso que você falou, porque a gente às vezes tem essa dificuldade, né? Nós estamos num mundo que ele é tão volátil que às vezes só quer aquilo que é de imediato, mas a gente precisa também trabalhar com os meninos, com as meninas e até com a gente mesmo. Sim. Essa questão do curto, médio e longo prazo. Gostei bastante. Pensando no amanhã. Exato. Né? Exatamente. Claro. Mas é assim, então, o aluno, por exemplo, ele entrou na escola e ele só teve em mãos o livro 4 e o livro 5. Então está faltando complemento, falta conteúdos do primeiro, do segundo e do terceiro. Não, todos os livros, eles trazem todos os conceitos de educação financeira, mas cada um contemplando a sua faixa etária. Né? E de acordo, como eu disse lá no começo, de acordo com os conteúdos que ele está aprendendo no dia a dia, nos materiais escolares regulares, né? Certo. Então, complementa. Eu não vou trabalhar, por exemplo, no primeiro ano, com os pequenininhos, eu não vou trabalhar porcentagem. Então, é o conteúdo da série dele, mas ele vai trabalhar todos os conceitos financeiros em todos os livros. Tem um grande diálogo. Olha que coisa interessante e bacana. Que pena. Opa! Já acabou. Já acabou. Lembrando só uma coisinha, que isso tudo é uma narrativa. Então, a criança acaba se familiarizando com a história toda da nossa família, que ancora os livros, né, do começo até o fim. Mas, como a professora Doris falou, se entrar no terceiro ano, ele não vai ficar, não vai sentir falta do que já passou. Claro. E quem acompanhou do primeiro até o quinto vai colocar essa família na própria família. Uma última fala. Todo livro ele tem começo, meio e fim. Mas quem pegar a coleção completa vai ter um começo, um meio e um fim fantástico, e conhecer uma história fantástica dessa família que ancora a coleção. Acho que isso foi realmente muito bem pensado, porque como foi dito, né? Então não depende de onde ele entrar, mas se ele entra desde o início, a continuidade também fica ali. Existe. Claro. Né? Bem clara. Olha, quero agradecer vocês, Doris, Sueli, por terem estado aqui conosco. Prazer, né, Sueli? E a gente agradece realmente bastante. E eu quero dizer para você, professor, para você continuar nos acompanhando nas redes sociais. Esse momento ele vai ficar também disponível lá no nosso canal do CPB Edu no YouTube e basta você acessar a playlist educacional.
Fiquem com a gente e a gente espera vocês no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa educacional. Até lá. Até mais. Tchau para vocês. Até mais, tchau.